a gente tem que ter alguns conceitos que eles têm que estar, né, medulares para a gente, né? Quando a gente está falando da prevenção primordial, que pode vir a aparecer também em prova, porque muita gente confunde com a prevenção primária, eles são relacionados à saúde no geral. Então, qualquer coisa que venha a proteger a pessoa de adoecer de modo geral, ela é encarada como uma prevenção primordial. Por exemplo, faça caminhadas, né? Fazer caminhada, ela é uma prevenção primordial, porque tem diversas, né, enfermidades, patologias que podem ser prevenidas com a prevenção primordial, com uma boa caminhada, exercícios físicos, uma alimentação saudável, evitar, por exemplo, fumar, né? Evitar, tem um monte de outras comorbidades, então isso são prevenções primordiais. Então elas estão, antes mesmo de você ter um fator de risco, você vai e realiza uma prevenção primordial, tá? Está relacionado também com cultura, com o estilo de vida da pessoa, com saneamento básico, tudo isso engloba a prevenção primordial. Então, faz tempo que ela não vem em prova, esses dias estava mais em alta, né, a quaternária, entrou a quinquenária também, mas é bom a gente conhecer todas elas. A prevenção primária é aquele, né, que evita o agravo, atuando direto no fator de risco. Veja que na primordial a gente não tinha um fator de risco em visão, né, a gente ia lá e evitava adoecer no modo geral. Enquanto na prevenção primária você vai agir diretamente naquele fator de risco, tá? Então, por exemplo, né, eu estou querendo evitar que a pessoa tenha febre amarela, então eu vou atuar diretamente com uma vacina de febre amarela. Vou entrar antes da pessoa adoecer e evitar que ela tenha aquela doença, né? Paciente, eu quero evitar que aquele paciente venha ter um AVC, então eu venho antes do paciente desenvolver o AVC e já faço uma anticoagulação para ele. Então, estou atuando antes da doença estar instalada no paciente. Enquanto a prevenção secundária, gente, muita gente acha que ela é só tratamento, ela é só diagnóstico, mas ela também é tratamento, tá? Ela também é tratamento. Então, aqui eu já tenho um agravo instalado, a pessoa já está doente. Então, quando eu estou falando de uma detecção precoce de uma doença, por mais que seja uma detecção precoce, essa pessoa já está doente. Então, é uma prevenção secundária. Essa pessoa ainda não está complicada, pode ser que seja um rastreamento, e ela ainda não tenha sintomas, mas ela já está doente, né? Ela, no caso, ela já está com esse agravo instalado. Eu só vou rastrear e diagnosticar o mais breve possível. Então, tanto detectar a doença, como tratar ela, tratamento, também está incluso na prevenção secundária. Enquanto a terciária, esse agravo, né, ele já está complicado, né? Ele já está complicado, já se instalou uma complicação, né? Eu tenho um paciente com hipertensão arterial que ele já está com uma insuficiência cardíaca, né, causada por essa hipertensão. Então, eu não tenho muito o que fazer, já fez uma hipertrofia do coração dele, então eu vou lá e vou tentar melhorar o estilo de vida dele, né, vou fazer a tríade, né, o tripé lá da insuficiência cardíaca, tentar melhorar o tropismo do coração dele, beta-bloqueador, né? Então, aqui eu vou minimizar ou reduzir as complicações do agravo, né? E aqui entra também uma reabilitação, né? Tem diversas aí, né, enfermidades que podem, né, cursar com sequelas, o próprio AVC, depois de instalado, o paciente pode vir a ter, né, sequelas. Então, quando eu atuo nessas sequelas, nessa reabilitação, algo que eu não tenho mais como voltar atrás, eu estou falando de prevenção terciária. E esse aqui é o modelo de Level e Clark, tá? Os novos conceitos que foram dados, eles não fazem parte do modelo inicial, porém, eles estão sendo bem abordados em prova, tá? A prevenção quaternária. Quaternária, ela evita intervenções desnecessárias para o paciente. Então, quando eu digo para o paciente que determinada doença ela não é rastreável, porque o rastreio dela não é efetivo, né, não é suficiente para evitar que ela venha a adoecer,
pode ser que seja mais iatrogênico do que benéfico para ele, eu estou fazendo uma prevenção quaternária. Porque, no caso de um paciente com uma hiperplasia prostática benigna, né, que não tenha nenhum sintoma, o paciente não tem nenhum sintoma, né, e eu vou rastrear um câncer de próstata, ele não tem nada. E aí pode ser que venha alguma alteração no PSA dele, mas é um paciente assintomático. Veio alteração no PSA dele, eu vou automaticamente fazer uma biópsia. E aí o paciente, ele não tem nada, ele não tinha nada, ele estava super saudável. Acabou que eu fiz o paciente passar por uma biópsia, né? Fiz ele passar por um procedimento invasivo, ou seja, não ofereceu nenhum benefício para ele, sendo que ele ainda era um paciente assintomático. Então, essa é a causa de alguns pacientes, de algumas doenças não serem rastreáveis, porque a intervenção, ela não mostra benefício superior ao risco. Então, nesse caso, a gente está falando de uma prevenção quaternária. E a prevenção quinquenária é você prevenir o dano ao paciente atuando no médico. Então, foi bem falada, né, a questão do burnout médico, que não tem como um médico que não tá bem, que não está dormindo, né, que está enfadado, ele fazer um bom atendimento ao paciente, né, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, aqui a gente vai dar melhores condições para o médico, para que ele possa fazer um melhor atendimento ao paciente. Alguma dúvida? Não. Doutora, podemos fazer perguntas? Pode, mas eu peço que deixem as perguntas mais para o final, para não interromper muito a linha de raciocínio. Não, mas se for algo rapidinho, eu respondo. Nas prevenções, por exemplo, na prevenção terciária, a fisioterapia entra na fisioterapia? Sim, a terciária entra na fisioterapia, dependendo do motivo dela, tá? Se ela tiver caráter curativo, ela pode entrar aqui na secundária. Se ela tiver caráter apenas de reabilitação de um agravo já complicado instalado, ela vai ser terciária. Tudo é uma questão de um ponto de vista. Beleza. Igual você falou aí sobre o sequelado de AVC, por exemplo, né? Exatamente. Doutora, entrar... Pois não. Desculpa, pode continuar. Pode falar, eu só ia completar o raciocínio, pode falar. Doutora, eu fiquei na dúvida se teria como a primordial, porque para mim, assim, é antes do fator de risco, mas a primária também não vem? É antes do adoecer? Não. Eu tive essa dúvida. Ela vem antes do adoecer, mas ela age diretamente em algum fator de risco, tá? Então, quando eu estou dando anticoagulante, eu estou dando aspirina para um paciente, eu estou agindo diretamente na coagulação dele para evitar que ele tenha um AVC. Então, quando eu estou dando uma vacina, eu estou dando a vacina diretamente da febre amarela para evitar que ela tenha febre amarela. Agora, quando eu peço para um paciente que ele não fume, não beba e que ele tenha uma vida, se alimente bem, eu não estou prevenindo nada em especial, eu estou prevenindo toda a vida do paciente como um todo. Entendeu? Eu não posso dizer, isso vai prevenir câncer, isso vai prevenir hipertensão, isso vai evitar que o paciente adoeça de um modo geral, tá? Quando eu falo que o paciente tem que ter um estilo de vida, um trabalho que não pode adoecer ele, né? Um trabalho com uma carga horária decente, que a pessoa deveria ter acesso a uma rede de esgoto. Eu estou evitando uma doença em específico? Não. Não, eu estou evitando que essa pessoa seja um doente como um todo. No caso, esse tipo de... dessa fala aí entra na prevenção primordial ou não? Ou não entra em nenhuma prevenção? Prevenção primordial. Fabi, essa prevenção primordial seria a mesma coisa que a pré-patogênica, né? Isso. Ou não? Na verdade, não. A prevenção primária é pré-patogênica, tá? As duas podem ser, mas quando eu estou falando numa prevenção pré-patogênica, eu estou falando da primária. Aqui pré-fator de risco, eu não cheguei nem a ter um fator de risco propriamente dito. Eu estou tentando manter essa pessoa saudável num âmbito mais largo, né? Um âmbito geral. Doutora, seria assim, por exemplo, o paciente veio, ele se alimenta mal e tudo mais, aí você, uma prevenção primária, você falar para ele, olha, você tem que ter hábitos melhores de saúde, né, se alimentar bem, fazer exercício,
né? E, tipo, aí se ele vem já, tipo, uma síndrome metabólica ou com uma obesidade, aí, no caso, seria a prevenção primária, você falar para ele se alimentar bem, fazer exercício, Não. ou Se não? ele já vem com síndrome metabólica, ele já está com um agravo instalado, já é uma prevenção secundária. Ah, sim, entendi. Tá? Se ele é uma pessoa que se alimenta mal, isso está desencadeando nele já uma pré-diabetes, ele ainda não está diabético, e aí eu vou dizer para ele, você vai ter que se alimentar melhor, isso é uma prevenção primária. Se é uma pessoa completamente saudável, uma criança, que eu estou vendo que ela está começando a se alimentar mal, ou então que ela não tem um bom acesso à alimentação, eu tentar intervir e evitar que essa criança adoeça de um modo geral é uma prevenção primordial. Entendeu? Aqui, numa prevenção primária, eu vou atuar diretamente no fator de risco. Na prevenção secundária, a pessoa já está com um agravo instalado. Aí eu vou só tratar e eu vou diagnosticar e tratar. Na prevenção terciária, a pessoa tanto já está doente, como ela já teve uma complicação, e eu vou só tentar reduzir ou minimizar os efeitos dessa complicação. Ok? Obrigada, doutora. Então, níveis de prevenção foi esse. Aí agora eu vou falar de um tema que ele está muito interligado, tá? Que são essas condições socioeconômicas culturais, que isso já apareceu em prova, tá bom? São os fatores, né, que são relacionados, que podem intervir, né, na saúde da pessoa. Então, aqui eu estou falando de prevenção primordial, quando eu estou falando de condições de vida e de trabalho para a pessoa, quando eu estou falando de desemprego, água e esgoto, serviços de saúde, habitação, é consenso que se a pessoa não tem acesso a tudo isso aqui, ela é uma pessoa que não vai ter acesso à saúde, não vai ter uma boa saúde. Vocês conseguem entender onde é que atua a prevenção primordial? Sim, doutor. Sim, perfeito. Entendeu? Então, aqui eu trouxe, isso aqui já apareceu em prova, tá? Então, é para vocês ficarem cientes, né? Quando eles falarem, né, dos fatores, né, que podem influenciar nas condições socioeconômicas e culturais e ambientais, né, da pessoa. Aí aqui, né, tem os fatores que são considerados modificáveis, tem os que não são modificáveis, né, que a pessoa pode atuar, que os profissionais, o governo no geral podem atuar, são os determinantes sociais. Então, aqui, né, idade, sexo e fatores hereditários, eu não tenho como atuar, né, eu não tenho como fazer nada. Não adianta, né, a gente não consegue intervir. Agora, estilo de vida do indivíduo, né, a gente como profissional de saúde, ou então o governo, ou então o chefe lá, né, o diretor lá da unidade de saúde, ele pode fazer algo em relação a isso, né, políticas de incentivo a mudanças de comportamento, né, vamos lá na praça organizar uma aula de zumba, entendeu? Aí, redes sociais comunitárias, né, que são suporte e apoio, né, lembrando que são coisas que intervêm diretamente na saúde da pessoa, assim, diretamente que eu digo. As redes sociais e a comunidade em que a pessoa está inserida vai intervir em como ela vive também. Então, aqui são coisas que também podem ser modificadas, políticas que estabeleçam redes de apoio, fortalecem a organização municipal das pessoas e das comunidades. Então, como, por exemplo, uma mãe que tem direito a colocar o filho na creche, né? Isso influencia na saúde dela. Imagina você ter que cuidar da casa, não poder trabalhar, né? Ficar desempregado e ainda ter que cuidar do filho. Então, isso influencia diretamente nessa pessoa ter uma condição digna de vida e, consequentemente, poder ter saúde. Então, aqui entra também algo modificável. E esses outros aqui, né? Produção de alimentos, educação, também são modificáveis e são macrodeterminantes sociais. Né, vai entrar políticas macroeconômicas que vão reduzir as desigualdades, socioeconômicas de violência. Então, quanto maior o nível aqui, está mais distante da pessoa, né, onde vai ser modificado. É mais ou menos isso. Então, no seu estilo de vida, alguém mais próximo de você vai conseguir te ajudar, inclusive você mesmo. Nas redes sociais e comunitárias, já vai depender de alguém, né, de outra pessoa poder te ajudar com isso, né, vai depender de alguém que tem, né, uma política, já é uma rede de apoio, uma creche, e aqui vai depender exclusivamente do Estado.
exclusivamente do Estado. Porém, são coisas que determinam o seu estilo de vida, determinam a sua situação socioeconômica e determinam, no final, a sua saúde. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Sim, doutora. Então, quando... Pois não? Essa camada 5, então, é o Estado também? Sim. Condições socioeconômicas, culturais e ambientais geral, sim. Então, sociais distais, né? Então, não depende exclusivamente da pessoa e da rede de apoio dela. Então, condições socioeconômicas, culturais e ambientais no geral, né? Não tem nada muito específico aqui. E aí pode ser que apareça para você sobre determinantes sociais, vocês já sabem do que se trata. Eu vou falar em fatores que determinam a situação socioeconômica do indivíduo. Então, são esses aqui, né? Na primeira camada, idade, sexo, na segunda camada, o estilo de vida deles, na terceira camada, redes sociais e comunitárias, né? Na quarta camada, as condições de vida, trabalho, né, que essa pessoa vive, e na quinta e última camada, né, são os determinantes sociais distais, macrodeterminantes. Trouxe essa imagem para vocês, né? Eu acho interessante, pode ser cobrado em prova, já apareceu aí em uma, então, achei bom trazer. E aqui, né, a tão temida DO, né, a declaração de óbito, né, lembrando que via a amarela antro familiar. Via rosa, né, que é a pink, é para o prontuário. E a branca, né, banco de dados. Eu gosto de falar, né, eu sempre falo, vai para outros locais. Então, a branca, que ninguém liga para ela, ela vai, né, ficar com a instância municipal e estadual. Então, a branca vai para o banco de dados. A vai para o antro familiar, ou seja, vai ser entregue para a família, para que a família consiga fazer, né, a certidão, né, vai no cartório civil, onde vai ser arquivada para procedimentos legais. E a P vai ficar com o hospital, P de prontuário, é a que fica no hospital, né, que vai, né, notificadoras de óbito, né, estabelecimento de saúde, IML, devendo ser anexada à documentação médica do falecido. Então, né, bora decorar isso aí, que também pode aparecer. P, prontuário, ou seja, fica com o hospital, a antro familiar, a família vai, né, levar para o cartório, e a B de banco de dados. B de branca, banco de dados. Entenderam? Sim. Então, a amarela fica com a família, né? Sim, a amarela, antifamiliar, família. E aí, gente, né, ao acontecer o óbito, né, a gente tem que decidir quem que vai preencher essa certidão de óbito e para qual paciente a gente vai preencher, né? Então, qualquer pessoa que tenha nascido viva, não caiam em pegadinha de prova, nasceu vivo, independente do peso, altura, idade, nasceu vivo, ganha certidão de óbito, ganha declaração de óbito, não é certidão de óbito é que a família faz lá no cartório. Ganha declaração de óbito. Vivo, nasceu vivo, vai ganhar declaração de óbito, independente do peso, idade, altura, procedência. Porém, né, quando a gente está falando de óbito fetal, existem, né, as indicações. Para óbito fetal, tem que ter mais de 500 gramas, tem que ter mais de 25 centímetros, qualquer um desses, tá, gente? Igual mais. Mais de 25 centímetros e idade gestacional. Mais de 20 maior, semanas, né? 20 semanas, exatamente. Então, não confundam com criança que nasceu, bebê que nasceu vivo. Isso aqui é o que nasceu já morto, tá? E aí, né, vem aquela outra polêmica, né? Quem preenche? Então, sempre quando a gente tem certeza de que o óbito foi natural, a gente sabe, né? O idosinho estava lá na casa dele, já estava mais para lá do que para cá. Então, nesse caso, você acaba não suspeitando de uma morte violenta, né? A família chega, avisa você, olha, né? Seu José morreu hoje. Aí você pode realizar, né? Você que era o médico que acompanhava ele, sabia do estado de saúde dele, você pode realizar o preenchimento da DO,
né? Então, se ele morreu fora do estabelecimento e ele tinha assistência, você era o médico que acompanhava ele? Ixi. Voltando aqui. Você era o médico que acompanhava ele, você pode preencher, tá? Você pode preencher a DO dele. Se ele não tinha, né, ninguém que acompanhava ele, no local não tem serviço de verificação de óbito, em local que tem serviço de verificação de óbito, quem vai preencher a DO é o serviço de verificação de óbito. E se nenhum nem outro, né, médicos do serviço público, qualquer médico pode fazer. Qualquer médico que estiver no hospital, no local, na hora, pode realizar o preenchimento da DO dele, tá? E se ele morreu no estabelecimento de saúde, né, vai ser o médico que estava no local na hora. O plantonista ou o serviço de verificação, se nexo causal não for possível. Ou seja, vamos supor que você não consegue dizer exatamente qual foi a causa dessa morte, né? Aí a gente chama o serviço de verificação. Porém, você estava lá de plantão, o paciente entrou numa parada na hora, né? Entrou em uma PCR por um motivo que você já conhece, que, por exemplo, uma hipotermia, uma hipanotremia, uma hipercalemia. Então, você pode tranquilamente preencher lá a declaração de óbito dele. Alguma dúvida? Sou, doutora. Segue. Então, né, e quando não for natural, ou seja, né, acidente, né, a pessoa tem alguma suspeita de ter sofrido um acidente, de ter caído, caiu da escada, né, foi atropelado, qualquer uma dessas situações que a pessoa não morreu de uma causa natural, morreu de uma causa externa, né, o interessante é que seja o IML, tá? Se, né, não tiver o IML, né, aí quem vai decidir vai ser a justiça, quem vai preencher. A justiça que vai decidir, quem que preenche essa DO, tá? Mas o ideal é que qualquer causa externa seja o médico legista. E aí, né, entra aquele babado que as provas adoram, né, sobre o preenchimento da DO, né? Lembrando que a gente tem que saber alguns conceitos como parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, não são motivos de morte, porque todas as pessoas morrem com parada cardiorrespiratória e todas as pessoas morrem com uma falência múltipla de órgãos. Então, você não tem como dizer que essa foi uma causa de morte. E aí, como é que eu vou preencher? Né, eu tenho que lembrar que existe uma cascata que influencia diretamente na morte e existem outras doenças que a pessoa tem que podem, né, ter até contribuído para ela morrer, mas não entraram na cascata de morte dela diretamente. Tá? Então, eu tenho que saber separar nessa hora o joio do trigo. Tá? E aí, quando um paciente vem a ter, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, existe uma cascata, né, que vai fazer ele chegar ao infarto agudo do miocárdio. Lembrando que causa imediata é sempre a última coisa que aconteceu antes dele morrer, e ela vai ficar sempre no topo da pirâmide aqui, e a causa básica, que foi o primeiro acontecimento que desencadeou a morte dessa pessoa, vai ficar na base da pirâmide, então ela fica embaixo. Então, quando o paciente ele sofre de infarto agudo do miocárdio, né, que veio aqui, né, ele se tornou a causa imediata da morte dele, ele, antes disso, ele já tinha uma doença, não tinha? Então, quais são as prováveis doenças que o paciente tinha, que podem ter feito ele ter um infarto agudo do miocárdio? São essas doenças que vão entrar aqui na cascata dele. Então, vamos supor que esse paciente ele é diabético, esse paciente tem hipertensão arterial, Aterosclerose. Esse paciente tem aterosclerose, então eu vou lá ver qual foi a primeira dessas que ele começou a ter, e aí, em qual medida isso foi acontecendo, né, até culminar no infarto agudo do miocárdio. Então, pode ser que ele tenha tido primeiro, né, uma hipertensão arterial, sistêmica, depois ele desenvolveu diabetes, depois ele desenvolveu uma aterosclerose,
doença aterosclerótica, aterosclerose. E aí acabou que ele teve um infarto e bateu as botas. Então, essa é a ordem. Eu tenho que pensar na base, ela vai para a base da pirâmide, ou seja, ela fica embaixo. Foi a primeira coisa que esteve diretamente relacionada com o motivo que o paciente morreu. Então, o paciente sofreu uma queda de andaime, né? E aí lá ele sofreu uma queda, lá ele sofreu um trauma esplênico, e quando ele ficou internado, né, depois desse trauma esplênico, ele desenvolveu uma infecção e depois teve uma sepse. Quem é que vem parar aqui na causa base? A caída. Exatamente. Vai ser o trauma. Trauma esplênico. Não. A queda dele do andaime. Começou vai ser. Que desencadeou tudo. Doutora, aí em causa básica, a gente pode colocar tal qual, assim, queda de andaime, não pode? Sim, você pode. Tá? Pode colocar. E na intermediária foi o trauma esplênico. Doutora, pois não. no caso de trauma, ele não entra na classificação de morte violenta e seria IML, não? Sim, mas ainda que seja um ML, ele tem que responder com uma ordem, ADO. Tá? Ele respeita a ordem também. Ok. Doutora, se a senhora pudesse repetir, nunca preencher com parada cardiorrespiratória, e qual que é a outra? Falência múltipla de órgãos são expressões que denotam que o paciente já parou, que são situações que ocorrem com todo e qualquer paciente que morre. Então, ele não tem como dizer nada a respeito da morte desse paciente. Todo mundo morre com uma parada cardiorrespiratória e com uma falência múltipla de órgãos. Doutora? Sim. Se ele tem a causa base e não preenche todas as linhas, por exemplo, eu vou colocar na letra C a causa base e vou preencher as outras subsequentes para cima e deixo em branco a outra? Sim, tu tem que fazer um risco em alguma intermediária. Ah, tá, beleza. A intermediata e a base tem que estar assim ou assim preenchidas. Se for um paciente infartou, morreu, não tinha nenhuma comorbidade, simplesmente eu coloco, então, a causa imediata, doutor? Olha, você tem que descrever o efeito fisiopatológico. Por exemplo, uma doença aterosclerótica. O infarto, ele é proveniente sempre de um evento aterosclerótico. Então, foi o desprendimento de um trombo que obstruiu a coronária. Então, você tem que descrever a cascata fisiopatológica aqui, tá? Então, foi aqui uma aterosclerose que desenvolveu uma embolia, que ocorreu, né, um infarto agudo do miocárdio. Certo? Doutora, teria como continuar do trauma, do exemplo do trauma? Então, o paciente sofreu uma queda, depois dessa queda ele complicou, né, com trauma esplênico. Após isso, né, ele, vou dar um exemplo melhor, o trauma esplênico foi internado pelo trauma esplênico. Lá no hospital, ele desenvolveu uma infecção, né, vamos supor que ele teve uma infecção urinária. Dessa infecção urinária, ele teve uma sepse. E aí, depois dessa sepse, ele acabou parando, né, e morreu. Então, a cascata vai ser desde a queda. A queda influenciou diretamente ele ter sido internado. Ele nunca teria sido internado se ele não tivesse sofrido essa queda. Então, ela está na causa base. Entendeu? Doutora, então, se desse trauma tivesse sido hemorragia, eu colocaria hemorragia ou choque componêmico? Olha, aí eu não sei, eu acho que tu pode botar os dois, tá? Pode descrever aqui, dependendo de quantos coisas possam ficar preenchidos. Mas, doutora, por exemplo, o que fez ele agravar foi o choque hipovolêmico, né? Um choque hemorrágico. Então, ele vai ter que entrar, né? Porque provavelmente a hemorragia por si só não foi suficiente para agravar a situação dele. Pois não? Doutora, vamos supor que aí no caso dessa queda, vamos supor que ele não teve nem a infecção, nem teve o trauma esplênico, só teve a sepse já no final. Vamos supor que eu só tenho duas coisas para preencher. Aí eu coloco a causa base lá em cima,
Aliás, aqui embaixo. E aí eu tenho a sepse, que foi que ele morreu de sepse. Sim. E aí eu deixo, no caso, o B e o C em branco, ou eu coloco a causa base lá para O causa... ideal, a causa base vai ter que estar aqui, o ideal é que você coloque algo que esteja relacionado com a cascata fisiopatológica da sepse. Se não tiver, né, pode deixar um traço, ele não pode ficar em branco. Doutora, Podia ser, no caso, A minha dúvida é exatamente essa, doutora. Vamos supor, porque eu já vi questão que eles deixam assim, eu fico sempre na dúvida. Mas vamos supor que eu só tenha 3 coisas, digamos, para colocar, ou 2. Pode ficar uma em branco. Pode ficar uma em branco. Pode. Era isso. Eu ficava na dúvida sempre, se eu subir a causa... Não, pode ficar, só para me complementar aqui, pode ficar todas em branco. Álvaro, desligue seu áudio no nome de Jesus. doutora, e se ele tivesse caído e morrido? Caiu e morreu. Aí eu boto Aí foi lá. a causa terminal dele. Fabi, termina de colocar, por favor, a Foi a sequência. Já terminei, doutora, senão vai ficar impossível de A tentar gente não entender, ó. interrompe, gente. Eu acho que E aí, respondendo as questões ia gente, ser melhor. Esse mais dúvida, vai procurar evento no aqui, YouTube. ele chegou a óbito por causa desse evento aqui. Porém, ele tinha outras doenças, né? Era um paciente diabético, era um paciente, né, que tinha hipertensão, né? Essas doenças aqui tiveram alguma correlação com a cascata que matou ele no final? Não. Pode ser que a situação dele tenha sido, né, pior por ele ter comorbidades. Porém, elas não influenciaram diretamente na morte dele. Então, aqui eu coloco as contributivas. Ficou claro? Olha, a nível de hospital, que você vai ver tudo, você pode fazer essa cascata, mas a nível de PSF, que eu já trabalhei já no MASMET 6 anos, na maioria das vezes eu só preenchia só essa parte de cima mesmo. Tipo assim, Pois é, mas é o que eu tem que falo para saber vocês, né? A prova não vai querer que você coloque só essa parte aqui, tá bom? A prova aí é na prática. Na prova, se a paciente teve uma eclâmpsia, você vai ter que descrever a fisiopatologia da eclâmpsia para botar bem aqui que ela morreu de edema cerebral. Você vai ter que saber que o que mata na eclâmpsia é a convulsão e o edema cerebral. Então, não existe essa opção, tá? Você vai ter que, na prova, você vai ter que descrever uma cascata. Não, correto. A nível de prova, tem que ser bem certinho. Você tem que fazer a cascata, porque você tem que obedecer como você está ensinando aí. Tem que obedecer a cascata, até porque vai dizendo no caso clínico. E no caso clínico vai estar dizendo tudinho certinho. Você só vai ter que organizar no seu raciocínio, né, quem começou, quem terminou e quem estava no meio, e os que tiveram relação. Parece, mas não é tão difícil. Você só tem que saber. A base do triângulo é quem iniciou tudo. Quem está na base fica lá embaixo. Né, até botei um aqui para vocês quiserem, né, depois preencher, né, para ficar lá para vocês no material, como é que é uma DO, tá? E aí, né, já pulando para a ética médica, né, para a gente não ficar muito tempo aqui, para a ética médica, né, eu trouxe aqui um tema que eu acho ele quente, tá, que é sobre o aborto legal, tá? Deixando claro, gente, não existe aborto legal, ok? O aborto, ele é crime independente, porém, existe uma excludente de ilicitude. Situações em que, né, ele pode ser realizado e a pessoa não será punida. Então, essas são em 3 situações. Quais são essas situações? Violência sexual. Violência sexual. O que mais? Anencefalia. Anencefalia. E qual é a outra? Da mãe. Quando a mãe tem risco de vida. Risco à vida. Então, né, isso vai acontecer, né, quando se tratar, por exemplo, de uma violência sexual, vocês têm que conhecer todo o atendimento da violência sexual, que não cabe aqui, já é uma coisa mais da ginecologia. Então, conheçam todo o atendimento da violência sexual, né, desde o acolhimento, as profilaxias de gestação, de doenças virais e não virais, né, o fato da paciente não precisar realizar um BO, isso foi um ponto, né, crucial na nossa prova prática, né, de quem fez agora 2024.2, ela perguntava várias vezes, eu vou ter que fazer um BO, né, tentando induzir a gente, porém, não precisa,
inclusive, ela tentou atrapalhar a gente de todo jeito, essa atriz. A gente pediu para fazer o exame físico, ela também não deixou realizar o exame físico, e é isso, a paciente, ela não é obrigada, né, você tem que esclarecer a ela que ela pode realizar, que é um direito dela, que seria muito bom você coletar os vestígios, coletar provas, o sêmen, porém, ela não é obrigada, se ela não quiser, você não precisa fazer, você não pode obrigá-la a realizar o exame físico. E aqui eu trouxe, né, essa pauta, que eu vi que muita gente não sabe como é que funciona, que são as fases do aborto legal, entre aspas, tá, gente? Não existe aborto legal. Ele é composto por 4 fases, tá? E aí, a primeira fase, a própria gestante vai ter que contar tudo o que aconteceu. Ela vai ter que fazer um documento, né, e contar exatamente o que aconteceu, com horários, com riqueza de detalhes, se tinha testemunha, qual local que aconteceu, é a primeira fase. Na segunda, né, se dará com a intervenção do médico responsável, vai emitir um parecer técnico. Tá? O que é um parecer técnico? Né? Ele vai lá e vai examinar essa paciente e vai examinar o paciente. Gente, vocês param de brigar aí. Doutora, desativa o chat aí, pelo amor de Deus. Não, isso Não dá nem mais doutora, porque fica toda hora aparecendo esse pessoal conversando aí no chat, em vez de estar prestando atenção na aula. Tá atrapalhando Aí a bastante. gente fica aparecendo aqui, a gente fica querendo saber o que está rolando lá, quer acompanhar a tua aula. Tá bom. Ei, pessoal, se aquieta aí vocês, se aquieta no chat, se aquieta vocês tudo aí. Gente, se aquieta que eu sou curiosa. Crianças se Para comportam. atrapalhar, doutora Fábio, você poderia repetir de novo desde a primeira fase, se não for atrapalhar? O procedimento, né, a autorização da interrupção da gestação, de acordo com essa portaria aqui, que isso aqui vai ser por pouco tempo, porque está tramitando aí um projeto e que provavelmente não vai ter mais em nenhuma situação a excludente de ilicitude, ele se dá em 4 fases. Na primeira fase é onde a paciente, a gestante, vai e conta tudo o que aconteceu, né, através de um relato circunstanciado. Ela vai relatar como foi a violência, onde aconteceu, que tipo de penetração, se teve ejaculação, qual local, se teve violência. Então, é um relato totalmente bem descrito da violência. Após isso, a segunda fase é o parecer técnico. Tá? No parecer técnico, eu vou sublinhar essas palavras aqui, relato e parecer técnico. Relato circunstanciado, vem o parecer técnico. O que é um parecer técnico? Um médico que está lá de plantão, né, que é responsável pela obstetrícia, vai fazer um exame nessa paciente e ver se o relato dela bate com a idade, por exemplo, gestacional. Ela diz assim, olha, aconteceu há 4 semanas, aconteceu há 2 meses. E aí, o médico do parecer técnico vai ter que fazer um exame, anamnese, exame ginecológico, laudar uma ultrassom, para poder dizer, olha, né, bateu aqui, tudo que ela está dizendo é verdade, está batendo com a data que ela está dizendo, então esse é o parecer técnico. E esse parecer técnico vai ter que ser assinado por 3 integrantes, né, da equipe multidisciplinar. Isso não está dizendo que é médico, não está dizendo que todos têm que ser médicos, eles têm que ser integrantes da equipe de saúde multiprofissional, né, procedimento. Não podendo haver desconformidade na conclusão, então eles têm que concordar que tudo que essa gestante falou lá no relato circunstanciado dela, bateu com o que eles olharam no exame físico. Até aqui todo mundo entendendo? Sim, doutor. Na terceira fase, essa aqui é na hora que você bota a gestante na parede, diz, olha, você está dizendo que você foi violentada, você está dizendo que você vai ter que fazer um aborto e você vai ter que se responsabilizar por tudo que você está falando e afirmando. Então, ela realiza um termo de responsabilidade sobre tudo que está acontecendo, tá? A terceira fase se verifica com a assinatura do termo de responsabilidade, também de seu representante legal, e esse termo acontecerá advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e de aborto, tá? Então, se ela vai assinar esse termo de responsabilidade, né, dizendo, olha, eu vou realmente realizar um aborto, e foi porque eu realmente sofri uma violência, e
eu estou já entendendo que, caso eu esteja mentindo, eu vou ser responsabilizada pelas minhas mentiras e pelo crime de aborto. E a quarta fase é o que toda pessoa tem que fazer, né, antes de uma cirurgia, né, antes de um procedimento. Ela tem que permitir, tá? É o consentimento livre e esclarecido, que vai ser elaborado em linguagem acessível e vai dizer só para ela, olha, você vai realizar agora um procedimento, né, que chama tal, e aí pode que você tenha uma hemorragia, pode ser que você tenha uma perfuração uterina, então, quero que você esteja ciente de tudo que vai acontecer. Entenderam, pessoal? Sim, doutora. Sim, beleza. Agora, a respeito do tratamento do médico com relação à família do paciente, né? É uma questão que vem aí, já apareceu diversas vezes. Então, eu trouxe aqui alguns, né, artigos, porém, o que importa para a gente é esse aqui, né? Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos objetivos do tratamento, a não ser que essa informação possa causar algum dano para ele. Então, não importa, né, que o paciente seja um idoso, que o paciente, né, seja um adolescente, ele deve saber qual é o diagnóstico dele, se ele tiver plenas condições de receber essa notícia. Então, não tem isso. Vou informar a família, porque eu acho que ele não pode receber essa notícia, a não ser que o paciente esteja à beira de realmente dar um infarto. Se eu for dar essa notícia para ele, eu tenho que dar a notícia para ele. Abandonar o paciente sob seus cuidados, ocorrendo fatos que prejudiquem o bom relacionamento. Então, esses outros aqui são mais, né? Respeitar o direito de seu representante legal de decidir livremente, né? Sobre a execução de práticas diagnósticas, isso aqui é importante. Tá? Se o paciente se recusar a realizar algum procedimento, né? É um direito dele, tá? É um direito dele, a não ser que ele esteja desacordado, esteja prestes a morrer, você que decide por ele. Porém, se esse paciente puder decidir, essa é a opção dele. E outra coisa, né? Você tem que dizer todas as opções cientificamente reconhecidas de tratamento para o paciente. Então, eu posso preferir determinado tratamento, mas eu tenho que dizer para ele todas as opções de tratamento que ele tem, desde que sejam cientificamente reconhecidas, né? Nesse caso aqui, para a medicina legal, não existe tratamento off-label. Tá? Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência e emergência, isso aqui são coisas um pouco mais óbvias. E aqui sobre o sigilo, né? Sobre o sigilo médico, que eu estava dando uma olhada nas questões, eu vou mostrar para vocês que a questão que caiu na minha discursiva simplesmente apareceu 2 vezes a mesma questão numa prova, e para mostrar para vocês que vale a pena vocês lerem pelo menos todas as provas antigas do INEP, para não ter surpresinhas. Então, aqui, né, revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, ou seja, foi por causa da sua profissão que você descobriu determinada coisa desse paciente, você não pode revelar isso para ninguém, tá? Salvo por um motivo justo. O que é considerado um motivo justo, gente, para um médico? O que é considerado um motivo justo? Risco à vida. Risco à vida. Então, isso são interpretações muito subjetivas, mas algumas coisas você consegue ter certeza que podem oferecer risco à vida dessa pessoa. Por exemplo, uma adolescente gestante, né? Eu subentendo que isso pode oferecer um risco à vida dela, então, nesse caso, eu posso quebrar o sigilo médico. Ou uma adolescente que te procura para realizar um aborto, né? O risco à vida dobrado aí, né? Então, nesse caso, a gente pode quebrar o sigilo médico. Mas essa quebra de sigilo médico, gente, ela não é com a intenção de denunciar essa paciente à justiça. Veja bem a diferença. Ela é com a intenção de que você consiga evitar que ela cause uma lesão a si mesma. Compreenderam? Então, você ali, né, para a medicina legal, para o ato de médico, a sua função é com a sua relação médico-paciente, salvar a vida dele. Permanece a proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público, ou seja, todo mundo sabe que a Preta Gil tem câncer, mas eu sou o médico dela, eu vou lá e posto uma foto dela, dos laudos que eu tenho, das imagens dela, tá errado? Não importa.
Mesmo que o paciente já tenha falecido, você tem o direito, o paciente morto também tem direito de que o sigilo dele seja preservado, né? O médico parecerá perante a autoridade de declarar seu impedimento. Ainda tem isso aqui, ó. Aconteceu um crime, você descobriu desse crime por conta que você atendeu essa pessoa, foi no seu âmbito profissional, você pode ser intimado a depor, mas quando chegar lá você vai dizer, eu não posso revelar isso porque isso foi dito numa relação médico-paciente e eu sou impedido de contar, de revelar esse segredo, esse sigilo médico. Na investigação de suspeita de crime, o médico deverá impedir de revelar segredo que possa expor para o paciente a processo penal. Tá? Isso é uma ótima discussão aqui. Não sei se para o INEP é uma ótima discussão, mas rende horas e horas de briga numa mesa de bar. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que tenham capacidades de discernimento. Então, uma menina de 14, de 15 anos que chega para você e diz, quero tomar o anticoncepcional, ela é uma pessoa que já está em pleno uso das suas faculdades mentais, já tem discernimento, sabe o que é melhor para ela, então, nesse caso, eu não preciso quebrar o sigilo médico, tá? A não ser, exclusivamente porque essa opção não oferece risco à vida dessa paciente. Então, na prática, uma das situações apontadas é o motivo justo. Motivo justo para a quebra de sigilo, desencadeada pela recusa. Assim, tem outro motivo justo pela quebra de sigilo, né? Quando a gente fala de portadores de HIV que estão saindo por aí distribuindo, né? Distribuindo sem devida proteção, né? Sabendo que estão infectando outras pessoas. Aí, nesse caso, você pode realizar a quebra do sigilo, tá? Recusa do portador de doença sexualmente transmissível a revelar sua condição aos seus parceiros. Tá dentro das suas atribuições evitar que mais pessoas sejam lesadas com isso. Mas existem como protagonizada por família de uma criança com meningite meningocócica que insiste em levá-la à escola sem comunicar a doença à direção. Também está dentro, né, das suas atribuições, evitar que mais crianças venham a sofrer de uma doença tão grave, né, que com potencial risco à vida, só com essa quebra de sigilo. Então, lembra que tudo que está relacionado à quebra de sigilo é para evitar novas mortes ou que outra pessoa seja lesada. Então, quando você puder, né, pensar nisso, nesse sentido, você consegue deduzir a resposta da questão. Aí, aqui eu trouxe um tema polêmico, né, sobre a esterilização de pessoas incapazes, que já apareceu em prova. Aí aqui ele fala sobre a nova lei, né, em homens e mulheres com capacidade civil, maiores de 25 anos, atualmente está maiores a 21, tá? Pelo menos com 2 filhos vivos. Com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo, isso aqui se manteve, né? Só mudou a data. No período qual será propiciada a pessoa interessada o acesso ao serviço de regulação de fecundidade, incluindo aconselhamento. Então, né, lembra que mesmo que uma pessoa chegue para você e diga, doutor, eu estou decidida, eu vou fazer uma laqueadura, ela tem 18 anos, já tem 2 filhos, ela pode, tá? E aí você vai dizer para ela, olha, mas eu quero te informar que esse é um procedimento irreversível, você tem certeza? A gente tem outras medidas aqui, a gente tem o DIU, você conhece o DIU, a gente tem o Implanon, você conhece, oferece para ela, mas, no fim das contas, a decisão é dela, ela tem todo o direito. Doutora? Sim. É um ou outro, né? Sim, qualquer um desses, qualquer requisito desses. A partir de 21 anos. 21. A partir de 21, se ela não tiver filhos, se ela já tiver 2 filhos, a partir de 18 ela já pode. Perfeito. Ou maior de 21 anos, ou com 2 filhos. E também não precisa perguntar para o marido, né? Não tem mais. Pergunta para o marido. Ana Bolívia tem que ter a permissão do esposo. Não tem mais nada relacionado a pedir para alguém, tá? Risco à vida ou saúde da mulher do futuro concepto, testemunhando, né, assinado por 2 médicos. Entretanto, né, eu trouxe aqui a resposta de uma prova. 18 anos de idade, portador de síndrome de Down, né, e a resposta era que o pai queria, né, esterilizar o filho que tinha Down, que tinha síndrome de Down. E aí,
Ele queria que você soubesse se ele poderia, só com autorização judicial, mesmo que o filho não quisesse, realizar essa esterilização. E pode, tá, gente? A esterilização de pessoas incapazes, ela pode acontecer com autorização judicial, tá? Não depende do querer da pessoa, da própria pessoa que está envolvida, né? Só que tem outras leis aí tramitando e tal, mas por enquanto essa decisão ela está vigente. Então a pessoa incapaz pode ser esterilizada contra a vontade dela, se o responsável dela for lá e conseguir a autorização judicial. Entenderam? Sim. Independente da idade? Ou tem que ter 21 anos? Independente da idade. Não, na verdade, maior de 18. Tem que ser pelo menos maior de 18. Em todos os casos, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tá? Mesmo no que ela quer e no que o outro quer. E aí, outra coisa que caiu já, acho que em 2 provas, é sobre os grupos de WhatsApp, os conteúdos que podem ser, né, colocados na internet sobre o médico. Segundo o Conselho Federal de Medicina, no seu parecer 14 de 2017, o médico pode participar de grupo de WhatsApp. Pode participar de grupo de WhatsApp ou dos aplicativos para discussão de casos clínicos, desde que o grupo tenha apenas médicos e que esses casos não tragam consigo informações que possam revelar a idade do paciente. Então, você pode, num grupo só de médicos, né, mandar, olha, o que você acha que é isso aqui, igual a gente sempre faz, tá? Mas essas informações não podem, de forma alguma, revelar, né, entregar qualquer coisa que revele a identidade desse paciente. Aí até aqui, ó, exclusivamente por profissionais médicos, de casos que demandam intervenção de diversas especialidades, né? Então, tu manda lá no grupo que tem um gastro, igual que mandaram hoje no grupo, né? Uma criança que estava com fezes, com sangue. Aí você tem um grupo lá de amigos que tem gastroenterologista, que tem um alergista. Aí você vai se aconselhar com eles, tudo bem. Todavia, tais assuntos são cobertos por sigilo. Tais grupos devem ser formados exclusivamente por médicos que tenham CRM, né? Caracterizando devida violação de... As discussões jamais poderão fazer referência a casos clínicos identificáveis. Registra-se ainda que os profissionais médicos que participam de tais grupos são pessoalmente responsáveis pelas informações, opiniões e palavras que disponibilizam suas discussões, as quais certamente devem se ater aos limites moral e da ética médica. Então, é importante que essas conversas sejam de caráter moral e ético, né? Então, mandou lá a foto, aí o cara vai lá e comenta uma coisa absurda, nada a ver, que diz respeito ao paciente, e isso, né, não está permitido no caso. E aí eu trouxe aqui embaixo, né, a lista da notificação, né, todas que devem ser notificadas, essa, né, vai com fé que sai, né, em relação à violência, violências domésticas, sexuais, tentativa de suicídio, terrorismo, né, esse terrorismo aqui é terrorismo biológico, acidente de trabalho, intoxicação exógena, né, lá as intoxicações dos indígenas, lá por mercúrio, febre, né, todas essas febres aqui, febre do Nilo, ebola, maculosa, tifóide, arboviroses, né, a arboviroses, né, viu que a gente viu essa semana, as doenças tropicais, elas são todas notificáveis. Epidemias, grandes epidemias à humanidade, né, por isso que entrou, né, a Covid, a cólera, a peste, a febre amarela, além do coronavírus e eventos de saúde pública que constituam a ameaça. E aqui o sexo só a 2, ou seja, as DSTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Só 2 doenças, que é o HIV e a sífilis, né, só 2 doenças, sífilis e HIV, sífilis adquirida congênita em gestante, HIV e AIDS, né, ele bota só a 2 porque ele fala, né, só sífilis, só 2, sífilis e HIV. Todas as formas, gestante, parturiente, púrpura, criança, e hepatite viral está aqui em imunização. Todas as doenças que têm imunização, né, salvo algumas exceções, elas também são notificáveis. E o que eu acho importante, né, aqui em animais, né, quando eu falei, as zoonoses, doenças transmitidas por animais são notificáveis, né, raiva, toxoplasmose, hantavirose, leptospirose, a esquistossomose, né, o barbeiro, a vaca louca, né, o botulismo, né, são doenças notificáveis, e você, aqui tem as imunizáveis, né,
notifica as doenças para quais a vacina e eventos adversos dela. Então, até os eventos adversos, eles também são notificáveis. Né? Lembra que a BCG pode trazer, né, um abscesso frio, um abscesso quente, nesse caso, notifica. Né? Os eventos adversos da rotavírus, que também acontecem. Então, inclui todas as hepatites virais, mesmo sem vacina contra a hepatite C. A varicela só se notifica óbito e caso grave. Essa aqui é um ponto importante de se notar. Na varicela, só óbito e caso grave. Cachumba, rotavírus, a vacina, mas não se notifica. Essas são as únicas que se excluem. Cachumba e rotavírus. São as que têm vacina, mas não tem notificação quando a pessoa contrai. E as que são de notificação imediata, né? Lembrando que muita gente confunde a palavra compulsória com ser de imediata. Não, todas as notificações aqui, elas são compulsórias. Porém, tem essas aqui, né, que são as semanais e as imediatas, que são de 24 horas. E aí são essas aqui, né, que é esse mnemônicozinho aqui. Vai, né, febre, né, as que a gente falou essa semana. Né, internacionais, terrorismo, SARS-CoV, CPF, cólera, peste, febre amarela, acidentes, né, acidente por animal peçonhento, transmissor de raiva, né, raiva também é de notificação imediata, violência, só violência sexual e suicídio, todas as violências são imediatas, as arboviroses, né, imediatamente, a dengue, só óbito por dengue é notificado imediatamente, o resto vai lá para semanal. Todas em questão de óbito, todas que tiver óbito, é imediato. Zika em gestante, chikungunya sem transmissão, né, das arboviroses. Então, lembrou que se tem óbito, é imediato. E se tem gestante no meio também, é imediato. Agora, todas as outras situações, ela vai lá para semanal. Imunização, né, a tetra, todas as da vacina da tetra. A varicela, a gente já viu que só em óbito e caso grave. Cachumba é a única tetraviral que não é de notificação compulsória. E as da DPT, difteria, tétano e coqueluche. E as meningites. Evento grave. E os eventos, né, relacionados à vacina grave, adverso ou óbito. Né? Trouxe essa coisa aqui para vocês darem uma lida, mas a gente não vai desenvolver questões dela hoje. Vou deixar só essas. Vamos fazer questão. Gente, eu não separei muitas questões, tá? Porque as questões que eu vi de preventiva, elas se repetem muito. Então, eu vou tentar não fazer muitas repetitivas, porque eu acredito que com uma, duas do mesmo tema já dá para entender. Perfeito, doutora. Doutora? Sim. Numa discursiva, eu posso colocar só notifica ou se não? Pode. Caso eu esqueça se ela é compulsória, se ela é imediata. Se você não tiver certeza, não coloca a informação completa. Dificilmente ele vai querer, a não ser que venha pedindo mesmo, tá? Tá bom. É melhor não correr o risco, né? Do que botar lá e tá errado. Doutora Fabiana, eu tenho uma dúvida em relação às fases lá do aborto legal. Na segunda fase, o parecer técnico, só quem vai dar ele vai ser o médico ginecologista e obstetra, ou pode ser o médico que fez o primeiro atendimento da vítima? Pode ser o médico do primeiro atendimento, tá? É o médico que está de plantão na hora, porque normalmente a paciente vai ao local de obstetrícia, né, para realizar esse procedimento, mas não tem obrigatoriedade de coisa. Obrigada. Então, vamos aqui. Uma mulher com 81 anos de idade, né, fuma 60 anos, deu entrada no hospital geral com quadro de dispneia intensa que evoluiu para óbito, 2 dias após a internação. Na admissão, ela teve o diagnóstico de embolia pulmonar, trombose venosa profunda em membro inferior direito. Como é que a gente vai preencher essa declaração de óbito? Primeiro, o diagnóstico é do que ela morreu, né? Qual foi que ela morreu? Embolia pulmonar. Embolia, né? Então... A embolia foi a causa básica e como consequência... Não, a causa base é a que a gente bota aqui na letra D, tá?
Não, desculpa. A prévia à morte, ou embolia. Causa imediata, essa. Isso, imediata, isso, desculpa. E depois vem a trombose venosa, né? E ela fez uma trombose que foi parar lá no coração, né? Com uma embolia. E o que mais? Dispneia e tabagismo? Tabagismo. Tabagismo? Paciente com uma 60 anos. Será que isso não está ligado com essa paciente? Essa paciente desenvolveu uma trombose. Não está relacionado com o fumo dela? Sim. Então, gente, tem que vir para cá, tá? Está diretamente relacionado, né? O tabagismo. Bora ver. Parte 1, embolia pulmonar. A, embolia pulmonar, sim. B, trombose venosa. C, tabagismo. Ah, eu acho que a questão... Peraí. C, tabagismo. Eu acho que essa questão do tabagismo pode ser, Tabagismo né? não teria na parte 2? Exatamente. Ela está relacionada, mas ela não entra na cascata. É isso. Ela está relacionada, mas ela não entra na cascata direta. Exatamente isso. Ela é contribuinte. Sim, Igual que ela é só diabetes. Perfeito. São agravantes. Então, ele fez a trombose, mas não é um fator que está diretamente envolvido na cascata que levou essa paciente ao óbito. Então, ela vem aqui, né, para a parte 2, né, o tabagismo. Então, né, a embolia pulmonar e trombose venosa, né, estão corretos, né, primeiro quem está embaixo, né, vem aqui para a base, e o último, né, que foi a última coisa que a pessoa teve onde morrer, vem para cima. E aí eu deixo sem preencher isso aqui. Letra A, embolia, B, trombose venosa e C, tabagismo, né? O tabagismo, ele, por mais que tenha influência, ele não entrou diretamente na cascata que levou à morte da paciente. Então, a gente coloca ele aqui para baixo. Não, isso aqui não vem para a letra C. Parte 1, A, dispneia intensa, B, trombose venosa profunda e C, tabagismo. A gente já viu que o tabagismo não vem para o C, né? Ele vem para a parte 2. Então, eu já venho aqui onde ele está aqui nas duas opções que ele está em parte 2. Parte 1, embolia pulmonar, letra A, né, tá em primeiro, tá certo. B, trombose venosa, sim, tá aqui na base, né, e parte 2, tabagismo, né, isso aqui, pelo que parece, tá tudo certo. E a outra que vem aqui, né, dispneia intensa, dispneia intensa foi a causa de morte dela? Não foi só um sintoma que ela teve, que relacionado com a embolia? Então, a gente não pode encarar o sintoma dela, né? O sinal que ela teve como uma causa de morte. Então, essa aqui não está certa. A causa mesmo, a causa imediata da morte dela foi uma embolia que foi originada por um trombo e, né, está relacionado com a morte, mas não interferiu diretamente na cascata, é o tabagismo. Então, acredito que a nossa opção mais correta aqui é a letra C. Alguma ressalva? Não, doutor. Ó, na prova caiu 2 vezes. Declaração de óbito, em uma prova. 49 aqui. Um homem com 76 anos de idade, que tinha insuficiência cardíaca terminal, né, e doença coronariana, é acompanhado pelo médico há 2 anos, com visitas domiciliares periódicas, durante o seu turno de trabalho na
unidade de saúde da família. Os familiares procuram o médico e informam que o paciente acabara de falecer em seu domicílio. Então, o procedimento em relação à emissão da DO, como é que vai funcionar? Quem que vai preencher essa DO? O médico da saúde da comunidade. Esse médico que já acompanhava ele. Então, onde eu olhar aqui, né, acionar o SAMU, acionar e acionar o IML, eu já sei que está errado, porque ele tinha um médico que acompanhava ele é um paciente que já tinha um monte de comorbidade, eu sei que foi uma causa natural. Então, quem que vai preencher? Então, bora aqui. Acompanhar os familiares ao domicílio e constatar o óbito o mais breve possível, declarar miocardiopatia isquêmica como a causa básica do óbito. Tá correto? Não. Não. Não? Não. Por que não? Sim, está correto. Preencher Ele tem que acompanhar os familiares. Ele tem que constatar o óbito. Não poderia ser assim. Pessoal, só um minutinho. Primeira coisa aí, para constatar o óbito, você tem que ver o corpo. Básico. Você não pode declarar um óbito à distância sem você ver se a pessoa está morta e se a pessoa estiver viva e fugir. Cometeu um crime, é vivo. Então, eu tenho que ver esse corpo, tá, gente? Eu não posso ficar lá no hospital. Aí ele vai ficar outra opção que me sobra aqui. Preencher a declaração, entrega aos familiares, né? Pega aqui sua declaração de óbito. Você não vai nem ver se esse paciente realmente morreu de causas naturais. Vai que foi alguém que matou ele lá. Vai que o homem tá vivo. Entendeu? Então, não, gente. Você tem que ir lá ver ele, constatar o óbito, tá bom? Então, essa aqui já está correta por isso. A outra que a gente tem aqui, preencher a declaração e entregar aos familiares, identificando insuficiência cardíaca congestiva como a causa básica do óbito, né? Ele tem uma doença coronariana e tem uma insuficiência cardíaca, né? E ele morreu, de insuficiência cardíaca, e faleceu. Trabalho. Procura um médico e informa que o paciente acabou de falecer. Então, gente, paciente provavelmente, de doença coronariana, paciente aqui provavelmente fez um infarto, né? Tem uma doença coronariana e vai ficar essa como a causa básica do óbito, tá? No caso aqui, ele não se deu ao trabalho de pensar em mais nada na cascata. Só vai ficar essa, porque provavelmente a insuficiência cardíaca congestiva dele, por mais que possa agravar a situação dele, não foi a que causou diretamente o óbito dele. Então, a opção que a gente tem mais correta é essa aqui. Então, lembrando, gente, que as questões de DO, elas são sempre um pouco confusas, tá? Elas dificilmente vêm bem redondinho para você. Vem todos os pontos para você preencher, tá bom? Foi o que eu falei. Se foi para um dado de saúde, aí geralmente só faz uma. Só preenche uma. Porque... Pois é. Agora, se vier na discursiva, você dá uma incrementada, porque eu já vi questão de discursiva que você tem que... Exatamente. Você tá correta. Se for a nível de prova e no discursivo, você tem que botar tudo. E se tiver na questão, você tem que botar tudo. Aí, na objetiva, você não fica procurando muito muito piolho em cabeça de cobra, né? Você vai no que está mais correto. Aqui, ó. Uma adolescente de 14 anos procurou a unidade básica de saúde para a sua primeira consulta ginecológica, né? Ela tem, aqui, ó, 2012. Olha essa pergunta. Uma adolescente de 14 anos, ela quer, né, a primeira consulta ginecológica, porque ela quer usar anticoncepcional. Ela iniciou a atividade sexual há 6 meses e refere menarca aos 11 anos. A adolescente nega comorbidades e os pais não sabem do início da atividade sexual. Qual é a conduta frente ao caso relatado acima? O que esse médico vai ter que fazer? Vai ter que quebrar o sigilo, vai dizer para ela... Exatamente, ele prescreve
Orientar, orienta e não quebra o sigilo dessa paciente. Gente, a minha discursiva foi praticamente isso aqui, tá? Eu vou já mostrar para vocês. Porque ela tem um discernimento, né, doutora? E desde que o médico perceba que a Exatamente. paciente tem um discernimento, aí ele pode... Doutora, se não me engano, caiu uma questão desse jeitinho, em 2023/2. Igualzinho. Pois é, como eu falo, eu não selecionei muitas questões, porque tem muitas questões que são muito repetidas. Então, você entender uma, você consegue, né, desenvolver a outra. Doutora, mas nesse caso, ela não é menor de idade, não tem que... Eu, sendo médica, eu vou dar um... Vai sim. Prescrever Ela uma vai criança? Sim. Meu Deus. Vai sim. Não vai, eu entendo que não vai causar danos. Sim, exatamente. Dano é se não der, que ela vai arrumar um bucho. Agora o dano vai ser grande se ela não tomar um anticoncepcional, minha amiga. Aí vai ser o babado. Então, fora IFTs e tudo mais. Menor que 14 anos, né? O ideal é que você oriente o correto, tá? Por isso é que eles colocam nessa margem de 14. Menor que 14 anos não prescreve, não é isso? Tem que ter acompanhamento dos pais. Então, eles não colocam essa questão, por quê? Porque é muito subjetivo, tá? Questão jurídica também. Teoricamente, a criança menor de 14 anos, independente da relação sexual que ela tenha, seja consentida ou não, é considerado um estupro. É considerado um estupro vulnerável. Então, o INEP não entra nessas problemáticas, tá? Fabi, a Grazi disse no curso que, não num caso de abuso, por exemplo, um caso que uma criança vai a uma OBS pedindo uma consulta, você pode atender qualquer criança maior de 10 anos que você veja que ela tem discernimento. Você pode atender, a questão é se você deve preservar o sigilo médico. Você pode atender, você tem dever de atender. A questão é se você deve preservar o sigilo contra aquele abuso que aquela criança está sofrendo. Mas entendeu? tem alguma questão, algum parâmetro a respeito de criança ter que ir acompanhada? Não. Então, é justamente isso. Não estou dizendo no caso de violência nem no caso de abuso. Por exemplo, uma criança chega na UBS e que quer consultar por qualquer outro motivo. Você não precisa solicitar pai ou mãe, se ela tiver mais de 10 anos. Não precisa solicitar. A questão é que qualquer criança com 13 anos abaixo, você subentende que ela sofre um estupro de vulnerável, porque não existe relação consentida com criança, entendeu? Então, o INEP prefere não entrar nessa problemática. Mas, doutora, a doutora aí está falando sobre atendimento. Eu estou falando, o atendimento você atende, mas eu estou falando que o INEP prefere não mexer com esse tipo de sigilo médico, porque seria o seu dever realizar uma denúncia. Então, o INEP prefere não entrar nessa, entendeu? Normalmente, todas as questões são com crianças acima de 14 anos. Ela não está falando a respeito de estupro. Uma consulta. Mas é um estupro. Uma criança de 13 anos não faz sexo consentido. Pela lei, é estupro. É tipo uma amigdalite, uma gripe, que ela está falando nesse sentido. Tipo, pode atender a consulta. Aí, assim, normal, tranquilo, né? Ah, sim. Não, a criança tem direito de ser atendida, sim. A questão é quando envolve esse tema aqui que a gente está falando, de sigilo médico. Primigesta, 14 anos, né, na 12ª semana de gestação, olha aqui, ó. Uma primigesta de 14 anos, está na 12ª e acompanhada pelo seu namorado. Queixa-se de cólicas intensas em baixo ventre e sangramento vaginal em grande quantidade há 2 horas. Após o exame clínico, o médico constata que a paciente apresenta sinais de instabilidade hemodinâmica em virtude de um abortamento incompleto e indica sua transferência imediata para o serviço hospitalar especializado. A paciente concorda com a indicação do médico, pede para que a situação seja mantida em sigilo. E aí, gente, uma gestante, 14 anos, que está em instabilidade hemodinâmica, eu mantenho esse sigilo? Não tem sigilo aqui, tá? Não tem sigilo aqui. Está colocando em risco a vida da mãe, né? Da adolescente. É por isso que eu estou falando que é bom vocês darem uma olhada em provas mais antigas, porque a minha discursiva foi praticamente a soma dessas duas questões. Tá? Então, vou manter o sigilo, não vou comunicar o conselho.
que não está bem explícito aí, que ela engravidou antes de completar 14 anos. Esse é um problema, né? Não está explícito, mas muito provavelmente isso aconteceu, né? Isso. Mas eles, é isso que eu falo, eles colocam nessa idade, que é que se colocar menos, né? Fica uma questão muito problemática. Então, eles botam sempre 14 anos. Pode ser anulado também. Pois é. Então, né, as que têm manter o sigilo eu já nem leio. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Como eu falei, essa quebra de sigilo, ela não tem poder, ela não tem correlação com eu realizar um tipo de denúncia. Ela tem correlação com eu salvar a vida dessa paciente. Então, aqui não entra comunicar o conselho tutelar, tá? A minha opção correta é comunicar aos pais, após explicar para ela por que eu vou quebrar o sigilo profissional. Olha, eu vou avisar os seus pais, você está correndo risco de vida, tá? No caso, risco de morte, né? Porque viva ela já tá. Entenderam? Sim, doutora. Doutora, em que caso se solicita o conselho tutelar? No caso de que você possa evitar que uma criança esteja sofrendo alguma violência e que isso possa ajudar ela a não sofrer essa violência. Sempre visando evitar que o seu paciente, que alguém sofra um dano. Obrigado. Por exemplo, no caso do síndrome do bebê sacudido, caberia comunicar o conselho tutelar. Geralmente vem quando tem padrasto também, né, que abusa da bebê. Pois é. Quando você pode, né, evitar que mais coisas sejam, né, mais violências e lesões aconteçam com relação a essa criança. Doutora, só uma Sim. dúvida. Se essa gestante tivesse 13 anos e 5 meses completo, aí mais tinha 2 meses de grávida, né? Então ela engravidou com 13 anos e 3 meses. Nesse caso, está correndo perigo, né, de morte. Sim. Comunicaria... Independente de qualquer situação, né? Comunicaria uma criança grávida, você tem que comunicar aos pais. Mas nesse caso, não se consideraria como um estupro? Sim, você considera como um estupro de vulnerável. Então, como eu falo, não tem muita coisa na lei sobre isso, né? É uma interpretação, tá? É uma interpretação. Então, seria o seu dever comunicar isso legalmente. Mas não tem muitas questões abordando isso, porque, como eu falei, né? Eles preferem não mexer. Obrigada, doutora. Era do 23.2 que eu ia abrir, é 2015. Doutora, desculpa, essa aula está sendo gravada? Tá, sim. Todas as aulas são gravadas. Ok, obrigada. Olha, como eu falo para vocês, as questões, elas se repetem, tá? A gente só aprende como é o macete delas, como é a ordem do INEP. Um homem com 36 anos era acompanhado há vários meses na unidade básica de saúde em decorrência de tuberculose. Nesse período foi também diagnosticado com o vírus HIV. Então, gente, quando eu considero que um paciente tem tuberculose e HIV, eu já penso que ele está com a doença AIDS, né? Não houve nenhuma manifestação até 10 meses atrás, quando começou a apresentar febre, emagrecimento intenso e muita tosse. Com a piora da sintomatologia há 3 dias, necessitou de internação, urgência, apresentou um quadro de broncopneumonia confirmado radiologicamente. Com o agravamento progressivo do quadro clínico, entrou em insuficiência respiratória, vindo a falecer após sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Tá? Então, qual vai ser bem aqui a primeira linha do paciente? Insuficiência cardiorrespiratória. Pneumonia? Broncopneumonia. Broncopneumonia. Insuficiência respiratória. Pode ser até insuficiência respiratória, tá? Pode ser. Insuficiência respiratória aguda. E aí, aqui... respiratória não pode ser colocado, não? Não pode, é parada cardiorrespiratória. Na verdade, as insuficiências, no geral, elas não são muito bem vistas, mas proibido mesmo é parada cardiorrespiratória. Então, para a gente não ter problema, vamos começar com broncopneumonia. Agora sim, é melhor assim. Porque insuficiência, no geral, é uma coisa também muito vaga.
Então, ele teve uma broncopneumonia, né? Depois que ele adoeceu de tuberculose e HIV. Tuberculose. E quando a pessoa tem HIV com esse tanto de doença, o que é que eu posso dizer que ela tem? AIDS. Um paciente que tem AIDS, tá, gente? O HIV por si só não deixa a pessoa, né, bem controlada, a pessoa chegar nesse estado. Então, quando a pessoa está doente, de fato, a gente chama de AIDS, tá? Então, qual a causa base da morte desse paciente? HIV. AIDS, tá? A causa base da morte dele é a AIDS, tá? Tá aqui, ó. Doutora, nessa parte, a gente pode colocar HIV/AIDS? Olha, aí fica a critério, porque o HIV por si só não é a causa de morte, né? Quem mata é a doença AIDS. O HIV é só a infecção viral. O paciente pode não ter nenhum sintoma, só tendo HIV. Agora, se ele tiver com AIDS, ele vai ficar doente. Sim, doutora, se escreve mesmo AIDS ou põe como SIDA? AIDS. O Brasil é AIDS. Tá. Dá vontade de resolver, né? A gente olha um eletro. Eu, pelo menos, né? Não sei vocês. Doutora, Toda a minha vida. Essa 93. Então, bora lá, né? Um homem, uma mulher de 45, né? Com história de diabetes e asma brônquica. Estava internada no hospital com quadro de pneumonia comunitária. Ao receber alta, foi orientada a procurar para solicitar a administração da vacina pneumocócica. Qual o tipo de prevenção, gente? A vacina pneumocócica previne o quê? Primária. Previne o quê? Previne a pneumonia. Tá? Previne a pneumonia. Ela vai prevenir um novo caso de pneumonia, tá bom? Ela vai aplicar uma vacina diretamente, né, para prevenir que ela venha a ter pneumonia. Então, ainda assim, é uma prevenção primária. Vacinas, no geral, entram como prevenção primária, tá? Porque aqui, ó, ela está de alta, né? Ela já não está mais doente, ela não tem complicações e ela não vai entrar com motivo de tratamento e nem de melhora de alguma complicação dela. Então, ela está prevenindo que ela venha a adoecer novamente de pneumonia. Então, é uma prevenção primária. Alguma dúvida? Por ela ter já recebido a vacina. Como? Pela paciente já ter recebido a vacina da pneumonia, Não, toda vacinação é primária. Falou em vacina primária. Isso. Exatamente. Toda vacina, ela visa proteger você de adquirir uma doença. Ela está no período pré-patogênico em relação à doença que ela está prevenindo, tá? Então, falou em vacina, você pensa em prevenção primária. Por mais que a pessoa já tenha adquirido essa doença antes. No período vigente, essa vacina não vai ter intenção de curar ela da pneumonia que ela estava, não vai ter intenção de reabilitar ela de alguma complicação dessa pneumonia. A vacina vem para prevenir um novo agravo. Então, ela ainda não está com esse agravo no momento. É uma prevenção primária. Alguma dúvida? Um menino de 7 anos é encaminhado à UBS pela escola devido ao fato que ele não está conseguindo aprender a ler. Está com 7 anos e ainda não está lendo. O que tem impactado no seu desempenho escolar no último ano. Segundo o relato do psicólogo do colégio, suspeita-se que o menino tenha déficit de atenção.
De acordo com o histórico familiar, a criança é um dos 3 filhos de um casal que mora numa casa de 2 quartos, provavelmente fica os 3 meninos aglomerados num quarto, e revela que o comportamento do menino em casa é tranquilo. Opa, para eu desconfiar de déficit de atenção, o que é que uma criança tem que ter? O comportamento tem que ter a mesma coisa em casa também. 2 ambientes, pelo menos, essa criança tem que ter mau rendimento, tem que ter um comportamento ruim, né? Desafiador. E só que em casa ele é tranquilo, então eu desconfio que seja o que esteja acontecendo com esse menino. Falta de taco, brincadeira. Problema Que na ele escola. apresenta concentração, em suas atividades, brinca com seus irmãos, não troca as letras e não troca fonemas. Ele realmente está dando trabalho na escola. Não esquece atividades corriqueiras. Ao médico da equipe, a criança refere que não gosta da escola. Não gosta da escola, a professora é muito chata. E o médico chama a professora, né? Virou um problema generalizado, médico, professora, todo mundo, família. Restabelece um canal de diálogo entre a professora e o menino, e após 2 meses, né? A criança está evoluindo bem na escola. Ele quer saber que tipo de prevenção foi essa que foi aplicada, que evitou que esse menino fosse diagnosticado errado e tratado de forma errada. Bora lá, raciocinar. Se ele fosse diagnosticado erroneamente com déficit de atenção, o que é que ia ter que fazer com ele? Tratamento. Medicamento. Fazer um tratamento, a medicação, né? Fazer o metilfenidato. Se você faz um metilfenidato, uma medicação para uma pessoa que ela nem tem essa doença, você está incorrendo em quê? Em uma iatrogenia, né? Então, você está prevenindo de tratar uma pessoa que não tem necessidade de ser tratada. Que prevenção é essa? Quaternária. Quaternária, gente. A prevenção quaternária. Você está prevenindo de tratar demasiadamente uma pessoa sem necessidade. A prevenção é quaternária. Alguma dúvida aqui? Não. Então, bora para frente. Doutora, no caso da iatrogenia, seria a quinquenária? Não, a quinquenária é com relação a você não adoecer o médico, tá? Para que o médico possa cuidar bem do paciente. Ah, sim. Sei por que as pessoas não gostam de preventivo, eu acho um pontinho certo, sabe? Um médico presta atendimento domiciliar a um paciente de 69 anos, né, que ele está sendo acompanhado há 1 ano, com hipertensão e diabetes mellitus compensados, com hemiplegia direita, porque ele teve um AVC, né, há 10 anos, parcialmente independente para as atividades de vida diária. A filha cuidadora do idoso refere que o pai está com noctúria há alguns meses, e que isso preocupa devido ao risco de queda. É realmente preocupante. A paciente nega incômodo com a noctúria e não refere outros sintomas urinários. Ele só está urinando durante a noite, né? Um paciente que teve um AVC, um paciente idoso que tem hipertensão, está levantando de noite para fazer xixi. O paciente nega incômodo com a noctúria e não tem nenhum outro sintoma urinário. Não tem emagrecimento, não tem história familiar. Ao exame físico, ele está lúcido, orientado, com diminuição da força direita. Claro, teve, né, um AVC. Ao ter questionado, ele se recusa a realizar o exame do toque retal e o PSA, para investigar a possibilidade de câncer de próstata. Entretanto, a filha dele insiste, ela não gosta que ele levante para mijar à noite. Receio de ser algo mais grave. O que é que o médico vai fazer, gente? Bora lá. O que é que o médico tem que fazer aqui nesse quesito? A autonomia do paciente, se ele não quer fazer, ele não faz. Eu vou explicar para o paciente que ele precisa fazer esse PSA mesmo que ele não queira, porque ele tem risco de neoplasia. Eu vou rastrear essa doença mesmo assim, porque a filha dele está pedindo? Não, doutora. Gente, não tem nem sentido, né? E o cara tá de idade. Né? Não tem nem sentido. Explicar à paciente que a noctúria se deve ao AVE isquêmico prévio, fica difícil ele estabelecer, né,
Fica difícil ele estabelecer essa conexão. O paciente hipertenso pode ser até em virtude das medicações que ele toma. E a ingesta hídrica, o consumo de cafeína, avaliar a suspensão de diuréticos e prescrever medicação para aumento do tônus vesical. Então, gente, vocês também têm que dar uma olhadinha em hiperplasia prostática benigna e câncer para verificar quando é que a gente prescreve medicação, tá? Só adiantando, você pergunta para o paciente assim: você está satisfeito com a forma como você está urinando? Você urinaria assim para o resto da sua vida? Se o paciente disser, tô, você não precisa prescrever, porque esse paciente não quer ser tratado, tá? Então, nesse caso, ele não tem, né? E ele não quer nem fazer o exame, e ele diz que ele não tem nenhum sintoma. Eu vou passar algum tratamento para esse paciente? Não, doutora. Explicar ao paciente que o câncer de próstata é mais prevalente em homens com alta mortalidade, e seu diagnóstico evita complicações e óbitos. Convencer o paciente, isso aqui, né? Isso aqui não existe nenhuma questão que vocês vão olhar de preventiva que tem lá mandando você convencer um paciente vai estar errada, tá, gente? Você já risca ela de primeiro. Você não tem que convencer seu paciente de nada. O paciente não quer, ele não quer. Explicar ao paciente a filha que o rastreamento de câncer de próstata depende de uma decisão compartilhada entre o médico, o paciente e a família, oferece explicações em linguagem acessível sobre os benefícios e riscos desse rastreamento, respeita a decisão compartilhada e prosseguimento ou não do rastreamento. Aqui tá perfeita essa opção. Nós teve uma prova igualzinha em 2023. Tem, gente, se repete muito, tá? É importante demais vocês darem uma olhada em todas essas provas, porque vai repetir, vai cair muita questão repetida, pode ter certeza. Só da minha prova para a Lorena, a gente conferiu quase 20 questões que eram muito semelhantes ou o mesmo tema. Um paciente masculino de 50 anos notou aparecimento de nódulo na fossa supraclavicular esquerda. E foi realizada uma biópsia, né, e está com um linfonodo metastásico. O paciente de 50 anos está com câncer. E realizou uma endoscopia que mostrou uma lesão gástrica compatível com linite plástica. A biópsia teve como resultado histopatológico um adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado e os familiares agendaram a consulta com o cirurgião, informando a ele que o paciente não tem conhecimento do resultado desses exames. Já começamos errado, né, gente? Um homem de 50 anos, a família pega os exames dele e não diz nem o resultado para ele, já está errado. Então, como o cirurgião, né, vai ter que abordar o paciente e os seus familiares? Como é que vai ter que ser a postura dele? Protocolo Spikes. Além disso, né, ele vai realizar exatamente, né? Aqui vai ter protocolo Spikes. Como é que começa o protocolo Spikes? Preparar o local, Preparar o ambiente. oferecer água. Ah, esqueci de falar isso com vocês, né? Protocolo Spikes, eu ia trazer hoje. Mas o protocolo Spikes, ele é muito tranquilo. Ele vem assim, né? Ele vem sempre com uma história de um câncer, com uma história de câncer, né? Para o INEP. E você vai ter que saber o passo a passo. Então, a letra S, a primeira, você faz o quê? Preparação para conversa. Prepara o ambiente, né? Oi, seu Paulo, né? Eu vou fechar aqui a porta, a gente vai ficar num local, né? Seguro aqui. Você gostaria de um copo d'água? Começa assim, tá? Segunda parte. Pergunta ao paciente se ele tem conhecimento sobre o tema das coisas, da doença dele. Olha, perguntar o que é que ele conhece é assim, olha, eu gostaria de saber o que é que você sabe sobre o seu estado de saúde. Qual é o seu entendimento sobre o seu estado de saúde? Sabe por que é bom a gente esclarecer isso? Porque um amigo meu que reprovou da vez passada e passou nessa agora, sabe como é que ele fazia o protocolo Spikes? Ele falava assim: eu gostaria de saber o que a senhora sabe sobre câncer do colo uterino. Notícia. Então, gente, você percebe. Ele deu o diagnóstico antes. Lascou. Paciente. Aí, quando ele fez isso comigo, eu rachei o bico. Eu disse, amigo, tá aí, por que tu não deu certo teu protocolo Spikes? Então, você pergunta assim, o que é que você sabe sobre o seu estado de saúde, né? Aí a paciente fala assim, olha, eu tenho muito medo de que eu esteja com câncer. Aí, como é que é o próximo passo? Convidar para conversar.
Isso, né? Olha, infelizmente, né? Eu não te trago uma boa notícia, tá? Você sofre de uma doença grave, né? O que você tem é um câncer. Você gostaria de um acompanhante, de outra pessoa aqui que te acompanhasse a receber essa notícia? Qual é o próximo passo? Transmitir as informações de forma Conhecimento. branda. Né? Tá clara, E depois? né? Eu acho que expressar empatia, né? Acolher as emoções do Acolher, paciente. Aí você acolhe, aí a paciente desanda no choro. Na prova prática elas fazem isso, tá, gente? Oferece lencinho. Olha, pega aqui um copo Doutora. d'água, pega esse lencinho. Hã? Tem até uma quantidade de minutos, né, que você pode fazer o acolhimento, até tipo 1 minuto. Aí, além disso, Você fica 1 minuto esperando o paciente chorar. Depois de 1 minuto você tá com pau. Aí, no INEP, eu recomendo, né, que vocês não esperem 1 minuto, não. Dê um tempinho e diz, olha, eu entendo, eu acolho os seus sentimentos, eu entendo pelo que você está passando e segue o jogo, tá? Segue o baile. As palavras-chave, né, do protocolo. Né? E aí, qual é o próximo passo a partir de agora? Tem que resumir o plano de tratamento, falar como vai ser o prognóstico. Mas eu gostaria de lhe informar que nem tudo está perdido, né? Ainda existe tratamento, né? Você pode recorrer a diversas opções que a gente tem, quimioterapia, pipipipopopó, cirurgia. E aí, você entendeu tudo? Você quer que eu repita? É assim que funciona o protocolo Spikes, tá, gente? E aí, a gente vai procurar onde é que eles estão aqui, né? Onde é que ele está nessas opções aqui. Então, manter os familiares informados sobre o diagnóstico, postar as informações, além de não mudarem o prognóstico do paciente, né? Não vai mudar o prognóstico, né? Não, ele não vai mudar mesmo se ele vai morrer ou não, não vamos dizer para ele que ele está com câncer, né? Não faz nem sentido isso aqui. Então, aqui, preparar o local e momento adequados, né? Que ele começa com, em outras linhas, em outras palavras, ele está com o protocolo Spikes, né? Pergunta ao paciente o que ele sabe ou percebe acerca da sua condição atual. Pergunta ao paciente se ele deseja saber sobre o diagnóstico dele, se ele prefere que seja comunicado à sua família em um primeiro momento. Caso deseje saber, deve informar e acolher as reações do paciente. Aqui, gente, perfeitinho, tá? Tá perfeita essa opção aqui. Vamos ver a próxima. Informar que, pelo fato do paciente já possuir metástase à distância, nada pode ser feito do ponto de vista terapêutico. E informar, gente, mesmo que o paciente tenha uma metástase, o que pode ser feito do ponto de vista terapêutico? Cuidados paliativos, eu acho, né? Cuidados paliativos, perfeito. A dor, né? Cuidados paliativos, tá? Perfeito. Então, não existe isso aqui. Dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura no intuito de manter ele encaixado. Outra coisa, né, gente? Não pode mentir. Né? Não pode mentir, não pode dar falsa esperança, né? Da esperança. Exatamente. Você tem que ser realista na hora de passar para ele o que é a situação dele. Então, a nossa opção melhor, mais bonitinha, né, é a letra B. Doutora, mas na realidade não ocorre assim, não, que o meu padrasto faleceu agora com 53 anos de câncer. Eu que fui lá, eu fiquei sabendo primeiro lá na Beneficência Portuguesa em Bauru em 2020, de reto, né? E o médico, o gastro, já chegou na lata, assim, foi falando, você acredita? Mas é porque eles não são preparados, né? Nem por isso essa atitude está correta, tá? A gente tem que chegar agora, a gente tem conhecimento nas mãos, a gente pode mudar e fazer diferente, fazer correto. Eu tenho um amigo que ele foi ser dada a notícia para ele de que ele tem uma cardiopatia de Brugado e ele tem apenas 30 anos, né? E quando foi ser dada a notícia para ele, eles foram informar ele que essa cardiopatia que ele tem, ele não poderia mais praticar esporte, não poderia mais dirigir, porque ele poderia desmaiar. E fizeram o protocolo Spikes para ele lá em Brasília, tá? Chamaram o psicólogo, levaram uma ampulheta na consulta. Chamaram o psicólogo, explicaram para ele, porque eles previram que aquela informação seria ruim para ele. Então, amortizaram toda a situação ali para ele, tá? Então, para isso que serve o protocolo Spikes. Ele tem que ser bem aplicado, né? Tem que ser dado com respeito ao paciente, a gente entender que as pessoas que estão ali, elas têm emoções também. Então, gente, o que eu queria conversar hoje com vocês sobre preventivo foi isso, tá? Mas eu vou passar de novo uma
eu vou passar novamente uma lista de questões para vocês, que tem mais assunto de preventivo, tá? E aí, se vocês tiverem dificuldade com a resposta, só coloca o começo da questão no Google, que aparece a resolução da estratégia. Aí só não vai ter vídeo, mas vai ter explicando, tá bom? Então, Doutora, espero que todos tenham as suas aulas ficam gravadas em qual lugar? Na Obrigada. Fica no YouTube, tá? Obrigada, no canal da doutora Lorena. Cadê o meu para falar? Obrigada. Obrigada, Oi, doutora, posso Dei uma perguntar? olhada, tem bastante aula legal lá. Muita gente tem dúvida, uns temas que muita gente tem muita dúvidas, né? Tem o nosso campeão de visualizações lá, é a aula de arritmias. Dei uma olhada, tá muito boa essa aula. Anemia, que é um tema que vai cair, tá? Anemia, vocês se preparem que vai cair hemato para vocês. Estou prevendo. Então, se preparem, entendam, né, como é que funciona, os diagnósticos, os tratamentos, tá bom? Mulher, a aula de ortopedia você detonou. Obrigada. Doutora, olha amanhã tudo lá. é 7 horas? Amanhã é de tarde. Amanhã é 4 horas da tarde. Tá bom. O minha não tá aqui para falar bicha linda, mas eu falo, amiga. Bicha linda. Eu tô sim, tchau, bicha Elma. linda. É o minha, tô roubando suas palavras. Pode Ai, falar, porque ela é Tchau, bicha tchau. linda mesmo. Tchau. Doutora, Como é que eu acho lá no YouTube? É o canal Doutora Lorena Teles. Lorena obrigada. Teles. Tá? Tem bastante material já lá. Quem está nos grupos, né, só solicitar que eu mando material por escrito, esses resumos que eu dou na aula, eu mando eles em PDF, dá para acompanhar. Se quiser, eu mando em branco também, para você escrever por cima. Doutora,